Há corações cansados de orar. Pessoas que clamam, jejuam, intercedem, mas vivem a sensação de que o céu permanece imóvel. Oram com lágrimas, mas saem da oração com palavras que contradizem o próprio pedido. E, sem perceber, bloqueiam o fluir da resposta. Há um tipo de ruído espiritual que não vem da falta de fé, mas do excesso de palavras impensadas. São frases pequenas, ditas no automático. Acho que nunca vai mudar, já cansei de esperar, não adianta mais. E cada uma delas funciona como um selo invisível sobre a oração feita momentos antes. Billy Graham dizia: as palavras revelam o que há no coração, e Deus ouve o coração antes da voz. É uma frase simples, mas poderosa, porque o céu não responde apenas ao que dizemos ajoelhados, mas também ao que confirmamos em pé. As palavras são ecos espirituais. Elas continuam vibrando no invisível, mesmo depois que cessam no ar. Deus escuta o que falamos quando ninguém está por perto. Ele ouve as conversas de cansaço, os desabafos de desânimo, os murmúrios entre lágrimas. E muitas vezes é ali, nessas palavras soltas e desordenadas, que o fluir da oração se quebra. Joyce Meyer reforça essa verdade com clareza. Você não pode orar pedindo vitória e falar derrota o tempo todo. A incoerência entre oração e fala cria um ruído espiritual. Enquanto o coração pede livramento, a língua espalha dúvida. Enquanto o espírito busca consolo, a mente semeia derrota. A oração sobe, mas a palavra solta puxa de volta. A Bíblia diz em Mateus 12:37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. A palavra é a semente e o eco, é o que planta e o que colhe. A neurociência confirma o que a Bíblia já ensinava há séculos. Cada frase repetida molda conexões cerebrais e cria um padrão emocional. O cérebro aprende com a repetição. Se você declara medo com frequência, ele assume o medo como verdade e molda o corpo para reagir a ele. Se você fala derrota, o cérebro cria uma rota neural de fracasso e alimenta comportamentos de desistência. A linguagem é um código biológico e espiritual. O que dizemos, o corpo acredita. E o que o corpo acredita, o espírito manifesta. É por isso que palavras impensadas bloqueiam orações. É como plantar uma semente e arrancá-la logo depois. Você ora pedindo colheita, mas as palavras seguintes desfazem o plantio. É como regar a terra pela manhã e à tarde jogar sal sobre o solo. Deus não deixou de responder. Foi a incoerência das palavras que interrompeu o crescimento. Cada vez que dizemos acho que não vai acontecer, estamos retirando as raízes da fé do solo da esperança. Billy Graham costumava dizer que o poder da oração está em quem ouve, não em quem fala. Mas a boca é o canal. É ela que traduz o que o coração crê. E se a boca fala desalento, é sinal de que o coração precisa ser curado. Por isso, antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele muda o vocabulário. A primeira libertação de um coração aflito é o controle da língua. Talvez, sem perceber, você tenha transformado sua fala em um espelho da dor. E o que é dito repetidas vezes se torna verdade dentro de nós. É por isso que o Espírito Santo quer tocar hoje não apenas seu coração, mas também a sua boca. Porque a boca é a porta da fé. Quando ela se alinha ao coração e ambos se alinham à palavra, o céu se move. Tiago 1:26 adverte: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Não é que Deus não ouça a oração, é que Ele também ouve o que vem depois. O céu não se move apenas por lágrimas, mas por coerência. Fé não é só o que se ora, é o que se fala depois da oração. Se esta palavra já começou a confrontar o seu coração, declare nos comentários: minhas palavras vão concordar com minhas orações.
Essa é uma confissão de alinhamento espiritual, um ato de fé pública. Cada vez que você afirma isso, você está reeducando o seu interior para a coerência do céu. E se conhecer alguém que ora, mas vive cansado de esperar, compartilhe este vídeo. Talvez essa verdade seja a chave que faltava para destravar respostas. Voltemos à metáfora da semente. O poder da palavra é o mesmo poder da vida. Deus criou o mundo com palavras, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. O Verbo é Criador. O universo foi moldado pela fala divina, e como filhos dele, carregamos esse mesmo princípio. Nossas palavras são sementes espirituais. O que falamos hoje germina no tempo, e se o que falamos contradiz o que pedimos, colhemos confusão espiritual. O coração fala o que está cheio. Lucas 6:45. Por isso, antes de pedir mais de Deus, é preciso esvaziar a boca daquilo que nega a fé. Às vezes, Deus não muda o cenário porque quer primeiro mudar o discurso. Ele quer que aprendamos a falar como quem crê, e não como quem teme. A oração é uma semente, mas a fala diária é o clima que a faz crescer. A dúvida, o desânimo, a murmuração, todos são ventos contrários. É impossível florescer num ambiente onde o próprio crente sopra tempestades sobre o campo da fé. É por isso que o Espírito está chamando você para um novo nível de consciência espiritual. O nível onde cada palavra é medida, cada frase é escolhida e cada silêncio é reverência. As palavras impensadas não apenas ferem outros, elas sabotam o que oramos. É tempo de santificar a fala. É tempo de alinhar a boca ao propósito. É tempo de deixar que o Espírito Santo transforme a linguagem do desespero na linguagem da confiança. Nos próximos capítulos, mergulharemos mais fundo nesse mistério. Você verá que o que chamamos de erro pequeno na fala pode alterar o curso inteiro da vida espiritual. A língua é pequena, mas move o destino. E quando ela se alinha à fé, o céu se abre. Quando se desvia, o céu se cala. O Espírito está dizendo: antes de pedir novos milagres, aprenda a sustentar os milagres que já orei em você. Porque a fé não se manifesta apenas no altar da oração, mas no altar da linguagem. O céu não está em silêncio. Ele apenas aguarda que a boca fale o que o coração finalmente entendeu. O erro invisível, quando a língua contradiz a fé. Há orações que sobem com força, mas não chegam ao destino porque são interceptadas pela própria boca de quem as fez. É um erro invisível, sutil, quase imperceptível, orar em fé e viver em contradição, falar com Deus no altar e desmenti-lo na conversa do dia a dia, pedir cura, mas afirmar doença, clamar por provisão e confessar escassez. Declarar vitória na oração e derrota na rotina. É o tipo de incoerência que não destrói de fora, mas de dentro, porque o que bloqueia muitas respostas não é a falta de fé no momento da oração, e sim a ausência de vigilância depois dela. Tiago 3 descreve com precisão a profundidade desse conflito. A língua é um fogo, mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Tiago 3:6. Ele compara a língua a um leme, pequeno, mas capaz de mudar o rumo de um navio inteiro. A imagem é perfeita. A direção de um navio não é decidida pela força das ondas, mas pela inclinação do leme. Assim também, a direção espiritual de uma vida não é definida pela intensidade da oração, mas pela coerência da palavra. Uma única frase dita fora do controle pode desviar o curso de uma promessa. O Espírito Santo nos alerta para um padrão invisível, porém repetitivo, a alternância entre fé e negação. Pessoas que dizem, eu creio, mas em seguida murmuram, acho difícil, que oram pedindo restauração, mas contam aos outros, acho que não tem mais jeito.
E o cérebro, incapaz de distinguir ironia, registra tudo como verdade. Ele recebe cada frase como uma ordem e ajusta as emoções conforme o comando. Quem fala medo, sente medo. Quem fala derrota, reage como derrotado. Quem fala esperança, cria condições internas para percebê-la. A boca é o teclado do destino. Billy Graham, com sua lucidez espiritual, dizia que a incredulidade não precisa de gritos, basta um suspiro de dúvida repetido muitas vezes. O céu é sensível ao som da fé, mas também percebe o eco da hesitação. Uma oração pode subir com convicção, mas se as palavras seguintes forem cheias de descrença, a atmosfera espiritual se contamina. É como lançar uma flecha certeira e depois puxá-la de volta. A incoerência entre o que oramos e o que declaramos cria um curto-circuito espiritual. A energia da fé se dispersa porque a mente e a boca estão em direções opostas. No deserto, o povo de Israel experimentou essa tensão. Deus os libertou do Egito, abriu o mar, sustentou-os com maná, mas suas palavras se tornaram armadilhas. Quem nos dará carne para comer? Seria melhor termos morrido no Egito. Suas bocas se tornaram espelhos da incredulidade. E segundo Números 14:28, o próprio Deus respondeu: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, assim como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. As palavras deles moldaram o futuro. O que saiu de suas bocas se transformou em destino. A língua foi o leme que desviou toda uma geração da terra prometida. As palavras impensadas continuam sendo os grandes ladrões da promessa. Elas sabotam a colheita antes mesmo que o fruto amadureça. E o mais perigoso é que isso acontece sem perceber. A pessoa continua orando, continua crendo, mas a própria fala constrói muros invisíveis em volta das orações. É um bloqueio espiritual que nasce do som. A ciência moderna ajuda a compreender o que ocorre nos bastidores do cérebro quando isso acontece. O sistema límbico, responsável pelas emoções, reage a toda palavra falada como uma ordem fisiológica. Quando alguém diz, "eu não aguento mais", o cérebro ativa respostas de exaustão. Quando repete, "nada dá certo", o corpo entra em modo de frustração. Essas respostas químicas se tornam hábitos emocionais, e o espírito passa a operar sob o mesmo padrão. É uma autossabotagem silenciosa. O corpo e a alma obedecem à boca. O que o Espírito Santo deseja nos ensinar é que a fé precisa de coerência verbal. O coração pode até sentir medo, mas a boca deve escolher a confiança. É isso que o salmista fazia. Ele dizia, "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Salmo 42:11. Ele não negava o sentimento, mas educava a fala. Ele falava para dentro, não para fora. Falava ao seu próprio coração até que a fé tomasse o lugar da dúvida. Essa é a linguagem dos maduros, a que refreia a língua até que o coração se alinhe com o céu. O erro invisível acontece quando usamos as palavras para liberar emoções e não para liberar fé. Há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que a reclamação, porque o silêncio preserva o que a fala precipitada destrói. O sábio guarda a língua para não minar a colheita. Provérbios 21:23 confirma: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Há quem ore pedindo libertação, mas diga constantemente, "sou assim mesmo, não consigo mudar." Essa frase é uma sentença disfarçada. O céu escuta e aguarda arrependimento, mas a boca sela a prisão. Quem ora por restauração familiar e em seguida diz, "meu filho não tem mais jeito", cancela o poder da intercessão. Deus está trabalhando, mas a fala desacelera o processo, porque a fé não é apenas o ato de crer, é a disciplina de falar como quem crê. O Espírito não ignora as palavras ditas no impulso. Ele as recolhe,
pesa e as confronta com o coração. Quando há arrependimento, ele limpa o altar da fala e restaura o poder da oração. Mas quando há insistência na contradição, a mente se acostuma a duvidar. O silêncio de Deus, nesses casos, não é ausência, é espera. Ele espera que a língua se alinhe com a promessa antes de liberar o cumprimento. Quantas vezes Jesus advertiu sobre isso? Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. A boca revela o conteúdo do coração, e Deus, antes de mudar as circunstâncias, muda o interior. O erro invisível é esse: orar com os lábios, mas duvidar no tom. Falar fé em público e murmurar em particular. E o céu, que é santo, não responde à duplicidade. Billy Graham dizia que Deus não se impressiona com orações longas, mas com corações íntegros. Integridade espiritual é quando boca e coração falam a mesma língua. Quando o som da fé é constante, ainda que a resposta demore. Se esta mensagem está tocando seu espírito, declare nos comentários: minha boca será instrumento de fé. Que essa frase se torne o pacto entre você e Deus. Cada palavra dita com fé é uma semente plantada no invisível. E ao compartilhar este vídeo, você ajuda outros a perceberem o quanto a coerência verbal é um ato de adoração. A fé verdadeira não se mede pelo volume da oração, mas pela constância do discurso. Não é o que se fala diante do altar que define a resposta, mas o que se fala longe dele. O altar é o ponto de partida, mas a rotina é o campo onde a fé floresce. A língua é o arado espiritual. Ela pode abrir caminho ou fechar terra. Há um poder silencioso em quem aprende a usar as palavras com discernimento. A língua pode ser fogo destruidor ou brasa de avivamento. Tudo depende do que a alimenta, a carne ou o espírito. Por isso, o chamado de Deus hoje é para um novo tipo de vigilância. Vigiar não é apenas proteger os olhos e os ouvidos, é proteger a fala. O céu está pronto para responder, mas ele espera que a boca se torne aliada da fé, não inimiga da promessa. Quem aprende essa lição vê o impossível se mover. Porque o que Deus prometeu não depende apenas de oração, mas de coerência. Ele honra o som da fé contínua. Quando o coração crê e a boca concorda, o invisível obedece. O céu se abre para quem fala o mesmo idioma de Deus. O poder neuroespiritual da palavra. Como o cérebro obedece ao que você diz. As palavras têm um poder que vai além da linguagem. Elas são energia, código, vibração e construção. Cada frase pronunciada é um comando enviado ao cérebro, que por sua vez traduz o que houve em reações químicas, impulsos nervosos e emoções. A neurociência comprova o que a Bíblia já anunciava há milênios. O que sai da nossa boca molda o mundo à nossa volta e o mundo dentro de nós. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. Essa não é apenas uma metáfora espiritual. É uma lei que governa tanto o corpo quanto o espírito. Quando você fala, o cérebro escuta, e ele não distingue ironia ou exagero. Ele toma cada palavra como uma ordem literal. Quando alguém diz, estou exausto de tudo, o cérebro ativa os centros de fadiga e reduz a energia corporal. Quando alguém diz, nada dá certo na minha vida, o sistema nervoso se ajusta a esse padrão de fracasso, produzindo mais tensão e menos criatividade. As palavras, então, tornam-se profecias químicas. O corpo acredita no que a boca diz. E espiritualmente, o mesmo princípio se repete. O céu se move conforme o som da fé, ou se silencia conforme o som da dúvida. Há um poder oculto nas palavras repetidas. Elas formam trilhas mentais, conexões neurais que fortalecem hábitos emocionais. Cada vez que você repete uma frase negativa, está reforçando um caminho de desânimo dentro de si.
Mas quando começa a declarar a palavra de Deus, novas conexões são criadas. O cérebro é moldável. Ele se reorganiza de acordo com o padrão de pensamento que mais escuta, e a boca é o principal instrumento desse molde. A neuroplasticidade, termo usado pela ciência, é o reflexo físico da renovação da mente descrita em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Billy Graham dizia que a boca é o espelho da fé. Ele entendia que as palavras não são apenas som, mas espírito em movimento. Jesus declarou em João 6:63: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E isso significa que cada frase carrega um poder espiritual de criação ou destruição. E esse poder é constante. O homem não escolhe se vai usar a força das palavras, apenas escolhe se usará para construir ou para corroer. O cérebro humano possui uma estrutura chamada sistema reticular ativador. Ela filtra as informações que o corpo considera importantes e direciona a atenção para aquilo que a mente acredita ser verdade. Quando você repete palavras de fé, essa estrutura começa a buscar no ambiente provas que confirmem o que foi declarado. É como se a mente dissesse: ela crê nisso, então preciso encontrar evidências disso. Assim, o cérebro e o espírito entram em concordância. A fé, então, deixa de ser apenas crença e passa a ser percepção. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a boca profere medo, o corpo se fecha. O sistema nervoso entende que está em perigo. O coração acelera, a respiração se encurta, o corpo entra em estado de alerta. Palavras de dúvida e reclamação mantêm o organismo preso em modo de defesa. Espiritualmente, isso cria o mesmo efeito. O coração vive tenso, a mente perde o foco e o discernimento espiritual enfraquece. A fé exige espaço interior, e o medo ocupa exatamente esse espaço. Joyce Meyer ensina que não basta orar certo se você continua falando errado. A oração é o plantio, mas a fala cotidiana é o clima. Não há semente que sobreviva a uma tempestade de negatividade. O que você fala depois da oração é tão importante quanto o que você disse ajoelhado. A boca deve continuar sustentando o que o coração pediu. A fé se expressa mais no cotidiano do que no altar. As palavras não são neutras. Cada uma delas é um código espiritual. Quando você declara: eu confio em Deus, mesmo que ainda não veja, essa frase abre uma porta no invisível. O Espírito Santo encontra espaço para agir porque a sua fala cria concordância entre o que o céu quer fazer e o que o coração está disposto a receber. Mas quando você diz, nada muda ou não aguento mais, essa mesma porta se fecha. É por isso que a Bíblia diz que somos justificados e condenados pelas palavras. Mateus 12:37. A fala é um ato de fé, consciente ou inconsciente. A ciência e o espírito caminham lado a lado aqui. Estudos comprovam que palavras de gratidão e esperança aumentam a liberação de serotonina e dopamina, neurotransmissores que produzem bem-estar. Em outras palavras, o corpo é recompensado pela fé. Quando você louva, quando agradece, quando declara a bondade de Deus, o cérebro entra em um estado de harmonia que reflete o estado espiritual do coração. E quando você murmura, reclama ou amaldiçoa, ele reage com estresse e desordem, o mesmo que acontece quando alguém vive em constante perigo. As palavras também constroem atmosferas espirituais. Há casas que parecem pesadas, não por causa de opressão externa, mas pelas conversas diárias que acontecem dentro delas. Murmurações, críticas, ironias e discussões criam uma densidade espiritual que sufoca a fé. Da mesma forma, há lares que exalam paz, não porque não tenham problemas, mas porque ali as palavras são medidas. As vozes se tornam instrumentos de bênção. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.
Provérbios 15:1. O tom da casa é o reflexo do tom das conversas. Quando Jesus amaldiçoou a figueira em Marcos 11:14, bastou uma frase: "Nunca mais coma alguém fruto de ti." No dia seguinte, a figueira estava seca desde a raiz. A palavra liberada produziu um efeito físico imediato. Os discípulos se espantaram e Jesus explicou: "Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele." Marcos 11:22-23. O foco de Jesus não estava apenas na fé, mas na palavra dita com fé. Ele não disse quem orar sobre o monte, mas quem disser ao monte. A fala é o canal da fé ativa. O Espírito Santo deseja reeducar o som que sai da sua boca. Porque enquanto as palavras não se alinharem à promessa, o coração continuará vivendo entre a fé e o medo. É preciso aprender o silêncio que guarda e o verbo que cria. Palavras impensadas são sementes caídas fora do solo. Palavras conscientes são plantações eternas. Há momentos em que a fé se manifesta mais no controle da fala do que na intensidade da oração. Quando você sente medo, mas decide não verbalizá-lo, já está exercendo domínio espiritual. Quando sente dúvida, mas escolhe dizer "eu confio", está moldando novas conexões no cérebro e novas portas no espírito. A transformação começa pela linguagem. As palavras moldam o cérebro e o cérebro molda o comportamento. E juntos moldam o destino. O apóstolo Pedro entendeu isso quando escreveu: "Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano." 1 Pedro 3:10. Ele sabia que a longevidade e a paz estão ligadas ao som que produzimos. Billy Graham pregava que a língua consagrada é mais poderosa que uma espada afiada, porque fere o mal e abre caminho para o bem. Quando a boca é consagrada, o ambiente muda. Quando as palavras são santificadas, o inimigo perde terreno. Quando a fala concorda com a fé, o céu se move. Se esta mensagem encontrou eco em sua alma, faça deste momento um pacto silencioso com Deus. Escreva nos comentários: "Minhas palavras abrirão portas, não as fecharão." Essa é uma declaração de autoridade espiritual. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender o mesmo poder, o de calar a dúvida e falar a fé. As palavras são portais. Cada frase dita é uma chave. Algumas abrem, outras trancam. Quando a fala se torna oração contínua, a vida se transforma em altar. O que sai da boca não volta vazio. E quando a mente e o espírito falam a mesma língua, até o impossível se torna lógica divina. A coerência verbal é mais do que disciplina, é santificação. A santidade começa na forma como falamos. Porque a boca que edifica não apenas reflete Deus, mas o manifesta. As palavras são o tecido do invisível. E quando esse tecido é costurado com fé, o céu desce à terra. O círculo vicioso, oração, frustração e autossabotagem espiritual. Há um ciclo sutil e destrutivo que aprisiona muitos corações sinceros. Um ciclo que começa na oração, passa pela frustração e termina na autossabotagem espiritual. Ele se repete silenciosamente, quase imperceptível, e esgota a alma. A pessoa ora, sente alívio momentâneo, mas logo depois volta a declarar palavras contrárias àquilo que pediu. E sem perceber, ela mesma desfaz o que construiu em oração. Assim, o círculo se repete. Pede, duvida, fala, bloqueia, volta a pedir. Um ciclo de exaustão espiritual. E o mais doloroso é que para quem vive isso, parece que Deus não responde, quando na verdade é a própria incoerência entre fé e fala que interrompe o fluir da graça. O apóstolo Tiago descreveu esse dilema com clareza.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 7, 8. O coração dobre é o que ora em fé e fala em dúvida. É o que crê no altar e murmura na mesa. É o que canta vitória e confessa derrota. Essa oscilação contínua não apenas confunde a alma, mas também cria um desalinhamento entre o espírito e a mente. A fé precisa de coerência para florescer. O que bloqueia muitas respostas não é a falta de oração, mas a falta de congruência espiritual. É possível orar muito e ainda assim viver sem resultados, se as palavras do cotidiano desmentem o conteúdo da fé. A oração é como uma flecha lançada, mas, se logo após lançá-la, o arqueiro puxa a corda de volta, o alvo nunca será atingido. É isso que acontece quando o crente ora e em seguida fala contra a própria oração. As palavras voltam para ele como vento contrário. A ciência confirma essa realidade espiritual em outro nível. Estudos mostram que as palavras negativas aumentam a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e reduzem a atividade das áreas do cérebro responsáveis pela esperança e criatividade. Ou seja, quem fala negativamente se torna incapaz de enxergar saídas, ainda que Deus as coloque diante de si. A negatividade cria uma espécie de névoa mental e espiritual. Ela reduz a percepção, e o mesmo ocorre no campo espiritual. Quem vive reclamando perde sensibilidade para discernir o mover de Deus. É nesse ponto que nasce a frustração. O crente ora, mas não percebe resultados, e como não entende que o bloqueio vem da incoerência, começa a achar que Deus o esqueceu. A oração que deveria gerar paz passa a gerar ansiedade. E o coração entra num estado de inquietação constante. A pessoa ora mais, mas fala pior. E o círculo continua. É como tentar apagar o fogo com gasolina. Billy Graham dizia que a fé verdadeira fala menos dos problemas e mais da grandeza de Deus. É uma frase que expõe o centro da questão, porque o que se fala com frequência cresce em poder dentro de nós. Se as conversas diárias giram em torno de derrotas, mágoas, críticas ou comparações, o espírito se contamina com o peso dessas palavras. A oração então perde força, porque o ambiente interior já está saturado de negatividade. É impossível florescer num solo onde o som é de desespero. Há uma imagem simbólica que traduz isso com perfeição. Imagine tentar ouvir um sussurro em meio a um barulho ensurdecedor. O sussurro está ali, mas o ruído o encobre. O mesmo acontece com a voz de Deus. Ele continua falando, mas o ruído das palavras impensadas nos impede de ouvir. A murmuração é o som que abafa o divino. A dúvida repetida é o ruído que silencia o espírito. A Bíblia nos mostra esse padrão em várias histórias. O povo de Israel viu o mar se abrir, mas logo depois murmurou por água. Viram o maná cair do céu, mas logo pediram carne. Cada murmuração os afastava mais da promessa. A travessia, que poderia durar semanas, se transformou em décadas. O deserto não os matou por falta de recursos, mas por excesso de palavras. O problema não era o ambiente, mas o discurso. A autossabotagem espiritual é isso. O coração pede o que a boca destrói. O espírito clama por libertação, mas a mente repete sentenças de aprisionamento. E o resultado é um desgaste constante, como remar contra a própria corrente. Essa tensão interior cria cansaço espiritual, e o cansaço abre brechas para o engano. A pessoa começa a crer que orar não adianta, que Deus está distante e que nada muda. E é exatamente esse o objetivo do inimigo: não impedir a oração, mas desacreditar o orante. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4:29,
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Essa não é apenas uma recomendação ética, é uma chave espiritual, porque toda palavra maldita gera uma distorção na atmosfera da fé. A oração cria pontes, mas a fala precipitada constrói muros. Em muitos casos, o que chamamos de silêncio de Deus é apenas o eco das nossas próprias palavras. Deus não se cala, mas o som da dúvida é tão alto que não conseguimos ouvir a resposta. O Espírito Santo continua falando, através da palavra, dos sinais, da paz. Mas o ruído interior abafa sua voz. Por isso, é urgente romper o ciclo. E romper o ciclo começa com consciência. A fé verdadeira é uma disciplina diária. Ela não se manifesta apenas em momentos de oração, mas também nas conversas mais simples. A coerência espiritual é o que dá autoridade à fé. A oração diz "eu creio", e a fala diária precisa confirmar "eu continuo crendo". É nesse ponto que o invisível começa a responder. Deus nunca prometeu que ouviríamos respostas imediatas, mas prometeu que ouviria nossas orações. A demora muitas vezes não é negativa. É um tempo de alinhamento em que o céu espera que a terra concorde. Quando o crente começa a vigiar as palavras e santificar a fala, algo muda dentro dele. O ambiente espiritual se ajusta e o círculo da frustração é quebrado. A autossabotagem espiritual é vencida quando a alma aprende o silêncio que protege. Há momentos em que o maior ato de fé não é falar mais, mas falar menos. Não é multiplicar pedidos, mas manter a coerência. É por isso que o salmista declarou: "Pus guarda à minha boca enquanto o ímpio estava diante de mim." Salmo 39:1. Ele entendeu que o inimigo se alimenta do som das palavras precipitadas. Quando a boca se cala em sabedoria, o espírito trabalha em liberdade. O círculo de oração e frustração termina quando o crente aprende a descansar, quando ele para de tentar convencer a Deus e começa a concordar com Ele. Quando ele entende que oração é parceria, não negociação. O propósito da oração não é mudar a vontade de Deus, mas alinhar a nossa, e esse alinhamento se manifesta na fala. Há uma maturidade espiritual que só nasce quando as palavras são tratadas como instrumentos sagrados. A língua precisa ser santificada tanto quanto o coração. Porque a boca, quando se torna templo, transforma tudo o que toca. O Espírito está chamando o seu povo para uma fé silenciosa, coerente e constante. Uma fé que ora com confiança e fala com gratidão. Que não murmura na espera, mas louva na demora. Porque quem mantém coerência entre oração e fala já vive no território da promessa. E então, a resposta que parecia distante começa a se aproximar. Não porque Deus tenha mudado, mas porque o coração finalmente aprendeu a concordar com o céu. O ciclo da frustração termina quando a alma compreende que a oração é uma semente e a fala é o clima. E quando ambos se alinham, o milagre floresce, santificando a boca, libertando o céu. Há momentos na caminhada espiritual em que a resposta não depende de mais orações, mas de menos contradições. Chega uma hora em que Deus já ouviu o clamor, já viu as lágrimas, já discerniu a intenção do coração, e então espera apenas o alinhamento da boca. Porque o céu não responde apenas à fé que ora, mas à fé que fala. E quando a fala é purificada, o céu é liberado. Billy Graham dizia que a oração é poderosa, mas a língua precisa concordar com o que o coração crê. Essa frase é o coração desta mensagem. Não basta orar em fé e falar em dúvida. O mesmo lábio que clama deve ser o lábio que confessa. A fé é um fio contínuo. Começa na oração, passa pela palavra e se concretiza na ação. Quando esse fio é interrompido pela incoerência da fala, a corrente se quebra.
Mas quando há concordância entre o que se ora e o que se fala, a energia espiritual flui livremente e o milagre encontra caminho. Charles H. Spurgeon, em sua sabedoria, completava: as palavras são ecos da alma, e Deus responde mais ao eco do que ao som. É no eco que ele ouve a verdade. O eco é o som prolongado, aquele que permanece depois que a voz se cala. O eco espiritual são as palavras que continuamos repetindo depois da oração. São essas frases que testificam o que realmente cremos. Se o eco é de fé, o céu se move. Se o eco é de dúvida, a atmosfera se fecha. A santificação da boca é uma das formas mais negligenciadas de pureza espiritual. As pessoas pedem um coração limpo, mas esquecem que o coração fala através da língua. Jesus declarou em Mateus 15:18: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Em outras palavras, a boca é o espelho do interior. Se há contaminação na fala, é porque o interior precisa ser curado. É impossível ter paz quando a fala espalha inquietude. É impossível viver fé quando a boca semeia medo. Santificar a boca é transformar a fala em altar. É tratar cada palavra como oferenda diante de Deus. É perguntar antes de falar: essa frase alimenta a fé ou destrói o propósito? O Espírito Santo é sensível às palavras. Ele habita em ambientes de adoração, não de murmuração. Quando a fala se torna louvor, a presença se intensifica. Quando a boca se torna templo, o coração se torna morada. Deus está chamando sua igreja para um novo nível de integridade espiritual. Aquele onde boca, mente e coração falam a mesma língua. Quando isso acontece, o crente se torna canal, não obstáculo. A oração deixa de ser esforço e se torna comunhão. O céu deixa de parecer distante e passa a fluir com naturalidade. Porque onde há coerência, há liberdade. As palavras impensadas criam bloqueios invisíveis, mas as palavras consagradas abrem portais. O céu se move na mesma frequência da fé, e a fé tem som. Há uma vibração santa na fala dos que creem. É o som da confiança, o som da esperança, o som da rendição. Esse som é irresistível para Deus. Quando a boca se alinha com a fé, até o silêncio se torna oração. Não é preciso muito falar, basta concordar. E concordar é mais do que repetir frases religiosas. É sustentar um tom espiritual coerente com o caráter de Deus. A fala que edifica é a fala que se rende. O profeta Isaías teve um encontro transformador com essa verdade. Diante da presença de Deus, ele exclamou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. Antes de Deus o enviar, ele purificou seus lábios com uma brasa viva. O fogo do altar tocou sua boca. Só depois disso veio a missão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. A boca purificada foi o ponto de partida do chamado. Porque Deus não envia quem fala de forma desalinhada com o céu. A língua consagrada é a credencial dos mensageiros do Espírito. Santificar a boca é um ato de libertação. Cada vez que você substitui uma frase de dúvida por uma de fé, você liberta uma porção do céu sobre sua vida. Cada vez que decide silenciar a reclamação e adorar, mesmo sem entender, o céu se inclina. Cada vez que perdoa com palavras, o Espírito cura o que o ressentimento havia aprisionado. O poder da libertação não está apenas no que pedimos, mas no que proclamamos. Há uma promessa redentora que acompanha os que aprendem a falar segundo a fé. Quando palavra e fé se alinham, o céu se move, o bloqueio se dissolve, o que parecia travado começa a fluir, o que parecia distante se aproxima. Deus nunca deixou de ouvir. Foi a incoerência que gerou ruído. E quando o ruído cessa, a resposta chega. Cada palavra é uma chave.
Algumas abrem o céu, outras o mantêm fechado. O silêncio sábio é um portão que se abre com reverência. Há momentos em que a palavra certa não é Senhor, faça, mas Senhor, eu confio. A fé madura fala menos e crê mais. O Espírito Santo está conduzindo esta geração para um tempo de linguagem santa. Não uma linguagem rebuscada ou religiosa, mas uma fala curada, sensata e espiritual. Uma linguagem que edifica, abençoa, profetiza e consola. Quando essa linguagem se estabelece, o ambiente muda. Famílias inteiras são libertas quando a fala muda. Corações adoecidos se curam quando as palavras se tornam instrumentos de amor. O céu aguarda a concordância da terra, e essa concordância começa na boca. As promessas estão prontas, mas a chave está nos lábios. Quando a fala for purificada, o fluir virá com força. Oração guiada. Senhor, purifica os nossos lábios. Que cada palavra que sair da nossa boca seja reflexo do Teu Espírito e eco do Teu coração. Toca-nos com a Tua brasa viva, como tocaste Isaías. Que o fogo da santidade consuma toda a fala impensada, toda murmuração, toda dúvida disfarçada de prudência. Pai, liberta-nos das frases que bloqueiam o Teu agir. Ensina-nos a falar como quem confia, a declarar como quem crê, a calar como quem espera. Que o som da nossa vida seja o som da fé. Que a nossa boca se torne instrumento de paz, consolo e esperança. Abençoa, Senhor, as nossas conversas, os nossos lares e os nossos pensamentos. Que onde houver ruído, haja serenidade. Que onde houver desânimo, haja confissão de fé. Que a nossa linguagem se torne altar onde Tua presença habita, e quando a resposta vier, que as nossas palavras continuem santas. Que o mesmo lábio que clamou seja o lábio que agradece. Que a nossa fala seja testemunho de fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem encontrou seu coração, entenda. O Espírito Santo está chamando você para um novo tempo de coerência espiritual. Suas palavras são sementes e cada uma delas tem poder de construir ou destruir. Por isso, não saia deste momento sem agir espiritualmente. Escreva nos comentários uma declaração de fé. A partir de hoje, minha boca concordará com o céu. Essa frase não é apenas uma confissão, é um ato profético. Ao escrevê-la, você está libertando o ambiente ao seu redor, abrindo o caminho para que o céu se mova em sua direção. Compartilhe esta palavra com alguém que você ama. Há pessoas que estão orando há anos sem perceber que as próprias palavras têm sido o obstáculo. Seja o canal de libertação que Deus usa hoje. A verdade compartilhada é semente multiplicada. E se o seu coração deseja continuar sendo edificado, permaneça conosco. Esta comunidade é um espaço de fé, reflexão e consolo. Aqui cada mensagem é uma ponte entre a dor e o propósito, entre a dúvida e a esperança. Billy Graham dizia que a fé é a linguagem do céu traduzida em atos humanos. Que essa linguagem seja a sua a partir de agora. Fale com fé, viva com coerência e confie com serenidade. O céu já está pronto, falta apenas a sua concordância. Até o próximo encontro. Que o Senhor abençoe sua mente, guarde sua fala e alinhe o som da sua vida ao som da eternidade.